Boa tarde, pessoal. Eu sou o Kennedy e hoje a gente vai dar início a mais um Jornamento Entrevista com Elton Soares. Elton, fale um pouquinho mais sobre você. Olha, eu me chamo Elton Soares de Oliveira, eu sou historiador e contista da cidade de Guarulhos. Eu nasci na Bahia, cheguei aqui em 1973, tenho 63 anos e desde 2010 que eu trabalho só com publicações de história. O meu trabalho, História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, ele é voltado para o conhecimento popular. Eu não trabalho voltado para a questão da universidade, né? Acho que a universidade tem um trabalho muito importante e que deve continuar fazendo, mas eu trabalho com metodologias para popularizar a história, a geografia, a cultura e o meio ambiente de Guarulhos. É fazer com que as pessoas se apropriem do conhecimento histórico para que a gente possa gerar uma forma de controle social da sociedade para preservar os patrimônios históricos, culturais, ambientais, enfim, geológicos da própria cidade. Então a gente precisa popularizar a história nesse sentido. Elton, hoje a gente teve um evento muito interessante aqui, que conseguimos trazer cerca de 300 crianças, né, do Céu Pimentas, para ouvir um pouquinho as lendas urbanas de Guarulhos, aqui no teatro, né, da EFELESH. Como foi para você vivenciar esse momento? Olha, é tudo o que eu planejei para a minha vida. Durante 30 anos eu trabalhei com o movimento de favela em Guarulhos, com regularização da posse da terra. E chegou um momento em que eu falei, olha, eu acho que agora eu preciso abandonar esse campo e voltar para um trabalho de formação de novas lideranças, de novas pessoas que possam dar continuidade ao trabalho que eu comecei há 30 anos atrás. Então eu fiz uma opção que é trabalhar com o ensino fundamental 1. E aí hoje, quando a gente vem aqui e encontra 300 crianças, né, aqui na nossa frente do ensino fundamental 1, e vocês mobilizaram essas crianças, a diretora da escola, a coordenadora pedagógica, e por meio dos livros, né, que eu acabei tendo a oportunidade de escrever, que é o 7 Lendas Urbanas de Guarulhos e o Guarulhos Causos e Lendas, é uma emoção assim que eu não tenho nem descrição para como fazer. Porque uma coisa que eu pensei e que muita gente duvidava que isso poderia dar certo, e hoje a gente vê a força que isso tem. Então é uma satisfação imensa e poder estar aqui na Unifesp conversando. Essa semana eu fiz a semana toda dentro das escolas, conversando isso com as crianças, né? Crianças que estão debatendo a questão dos dinossauros, a Pangeia. E o que eu acho é que o currículo das escolas, ele está muito aquém do conhecimento que as crianças têm. E acho que precisaria ter uma reformulação do currículo para que esses saberes que as crianças trazem para dentro da escola seja aproveitado. A escola tem uma pegada que é trabalhar a questão do letramento e da alfabetização. As crianças já têm um letramento geográfico, mundial, histórico, e o que a gente precisa dentro do currículo da escola é absorver isso e depois transformar isso em alfabetização. Então, acho que é muito rico poder ter compartilhado com vocês aqui da Unifesp esse momento, e saber que nós temos um caminho certo, mas acho que ainda existem os entraves do currículo, do próprio currículo escolar. Certo. Para a gente contextualizar um pouquinho com o público do Jornamenta, eu tenho aqui hoje comigo 4 dos seus livros, que é Guarulhos, em meio à formação dos continentes e oceanos. Eu tenho também Formação Histórica da cidade de Guarulhos. Tenho também 7 Lendas Urbanas de Guarulhos e Causos e Lendas Guarulhenses. É muito interessante que o senhor caminha entre a história, a geografia, e isso me fez pensar um pouquinho de onde surgiu a necessidade de escrever sobre as lendas urbanas de Guarulhos. Então, Kennedy, eu comecei a escrever livros de história. E aí
eu escrevi o Guarulhos Espaço de Muitos Povos, depois escrevi o livro revelando a história do Bom Sucesso e região, depois São João e região, Pimentas e região. E antes do Pimentas, eu parei um dia para pensar o seguinte, falei, será que a história, a cidade de Guarulhos, do tamanho que ela é, né, não tem assim uma história fantástica, fabulosa, né, como a cidade onde eu nasci, né, que tinha, por exemplo, o homem que vira toco, o velho do saco, enfim, tem uma série de histórias, né? Eu falei, será que Guarulhos não tem? E aí eu parei uma hora, um dia que, assim, um certo momento que eu não estava tendo material, não estava a fim de escrever a respeito de história, e aí eu comecei a esboçar, aí a pensar nas entrevistas que eu tinha feito para esses livros, e aí me veio as histórias que as pessoas tinham contado, né? Então me recordo, por exemplo, aqui no Pimentas, eu vim aqui uma época entrevistar um senhor que já faleceu, e ele falou, olha, você já ouviu falar da história do pote de ouro do Pimentas? Eu falei, não. Tem um pote de ouro, rapaz, está enterrado aqui. E aí eu falei, não acredito. Aí ele contou a história, aí eu falei, até tinha uma pessoa comigo, que trabalhava comigo também, o Ronival, né? Eu falei, Rony, tá vendo? Eu vou registrar essa história, tá? Ele falou, não, eu sou testemunho que ele contou. Porque às vezes a pessoa fala, está inventando, né? Aí ele contou essa história, depois ele contou uma outra história também aqui, por exemplo, que era o cavalo de fogo, que ele passa e passava antigamente aqui. Agora, o que eu... Aí tem outras histórias, a cobra de 7 metros da Água Azul, foi uma senhora que contou isso, né? Até um dia que a gente passou um filme, que é o Narradores de Javé, nós estávamos falando da importância da história local, e passando esse filme ela falou dessa história, né? E aí depois eu comecei então a pensar nessas histórias, e aí surgiu esse livro, que é o Causos e Lendas Guarulhense. É o livro que, quando saiu, eu não imaginava que a força que tem o conto fantástico, né? Eu fui numa escola um dia, que uma professora me convidou, e quando eu cheguei que eu estacionei o carro, os meninos estavam todos em cima do vitrô, do lado, gritando, ele está aí, ele chegou, ele está vindo. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí quando entrou no palco, os meninos pegaram na minha mão, tinha uns que vinham assim por trás, o senhor existe? Existo. Aí eles ficaram completamente em silêncio, eu contei a história, e aí veio perguntas, colocações, eles fizeram bonequinhos da história, fizeram toda uma ressignificação do processo, né? E aí a partir de então eu fiquei sensibilizado com essa questão do conto fantástico, né? Passei a me aprofundar mais o que é a literatura fantástica, quando é que ela surge, como é que ela, né, ocupou o espaço, que espaço que ela ocupa na literatura. E aí depois eu passei a pesquisar também o Gigante Adamastor, que faz parte também desses contos, né? E aí fui entrando por esse campo. Então agora os contos que eu trabalho, eles sempre têm um cunho, que é um cunho fantástico, mas um cunho de realidade. Então eu trabalho com ficção e realidade. Então sempre eu vou no Sete Lendas Urbanas, por exemplo. O primeiro conto é Barulhos na Biblioteca. E ali era um cemitério de pessoas escravizadas. Na época da ditadura, em 1964, foi o primeiro ato que teve em Guarulhos, foi retirar as ossadas dessas pessoas que estavam ali sepultadas e colocar em outro cemitério para fazer ali a biblioteca. E ninguém reagiu. Ou se houve reação, não está registrado. Então, olha, quer dizer, quantas violências que sofreram aquelas pessoas. Primeiro, o fato de ser tirado do seu país, vir para um país estranho, viajar num navio negreiro, chegar aqui, ser escravizado, ser tratado como coisa. Depois essas pessoas morrem, elas são sepultadas e depois ainda vem uma violência, que é retirar esses restos mostrais e colocar em outro local, e não tem nem registro. Não consta nem em livros qual foi os corpos, a quantidade de ossos que foram colocados nesse cemitério. Então eu falo desse conto, por exemplo, Barulhos na Biblioteca, mas depois no final, aí vem uma reflexão histórica. Então sempre vou partir nos contos que eu faço de uma situação de ficção, mas trazendo depois a realidade, para a gente poder também ter a história, a literatura fantástica a serviço da história e da geografia e da cultura, né?
Com certeza. E que importância tem o povo guarulhense, principalmente as crianças, ouvirem essas lendas urbanas? Olha, eu acho que isso faz parte de um processo do imaginário delas. Eu acho que as pessoas têm os pés no chão, e esse pés no chão ele pode estar numa cidade da Bahia, ele pode estar numa cidade do Ceará, e ela tem essa dimensão, que é a dimensão do território, por meio dos seus pés. Mas todas as pessoas, nós seres humanos, tem a cabeça voltada para o universo, né? E nesse universo, faz parte desse universo, o que a gente não compreende. Foi assim na mitologia grega, por exemplo. Na mitologia grega, como é que um pai explicava para um filho a origem da Terra? Eles criaram o mito de Gaia. Quer dizer, Gaia, né, e tal, era imensa, tinha uma barriga gigantesca, em cima dela vai formar Urano. Urano cruza com Gaia, e aí tem os filhos, que são os titãs e as titânides, são 6, 12. E aí como é que vai formando esse povoamento dessa terra, né? Então todo país do mundo, todo lugar tem uma história fantástica para ser contada. Agora o que acontece? As crianças daqui, por um processo também de eurocêntrico, elas têm conhecimento do Chapeuzinho Vermelho, do Branca de Neve, mas ela não conhece a história da bruxa de Cumbica. Eles comemoram, por exemplo, o Halloween, comemorando a bruxa como se fosse uma bruxa lá dos Estados Unidos, né? E aqui nós temos a bruxa de Cumbica. Quer dizer, é muito legal que você também conheça a bruxa dos Estados Unidos e a história das bruxas, né, na Idade Média, como é que elas foram queimadas, por que elas foram queimadas, qual o saber que elas tinham e por que elas incomodavam essas mulheres. Mas quando as pessoas pensam na bruxa, elas só pensam na bruxa como uma figura exótica e tal, né? Então, quando eu trabalho o conto para que as pessoas também conheçam o conto dos outros, mas que elas também conheçam os nossos contos. Porque a globalização cultural, a globalização econômica, ela já está dada. Agora, o que eles tentam o tempo todo, os países mais ricos, né, a visão eurocêntrica, é também fazer uma colonização cultural, substituir os nossos valores locais pelos valores deles. Então, acho que hoje a internet, os mecanismos que a gente tem, nós temos que construir essas histórias locais, escrever elas e colocar elas também para ser confrontada com essas histórias dos outros. Porque hoje também, o menino dos Estados Unidos também pode ter acesso no que nós estamos fazendo aqui agora se estiver na internet. Então, tem que ter não pode ser uma coisa de um lado só, né? A gente também tem que ter uma contrapartida. E por isso que é importante a gente registrar também essas lendas que faz parte do imaginário. Agora eu vou fazer uma pergunta séria para Opa. você. Dado que todas as lendas urbanas são sobrenaturais, tem teor sobrenatural, você diria que a cidade de Guarulhos é uma cidade mágica ou assombrada? Eu acho que ela tem momentos mágicos e momentos assombrados, né? Na realidade, a gente não pode, acho que trazer para o mundo imaginário, para o conto fantástico, a questão da visão da ciência, né? Acho que a ciência ocupa o seu espaço e ocupa muito bem. Mas esse lado lúdico, esse lado da imaginação das pessoas que convivem em um local, elas vão desenvolver a sua própria inteligência a partir de cada local, né? Ela entra numa caverna e ela olha lá e vê assim, nossa, aquilo ali parece um nariz de um dinossauro. Então ela começa também a formar uma opinião própria, né? Eu acho assim que é da relação do indivíduo com o meio físico e até não o meio não físico, né? Extrafísico, vamos dizer, ele também começa a construir histórias e que necessariamente ele não precisa estar, às vezes, numa escola, numa universidade, né? As próprias pessoas fazem isso e elas vão, dentro do seu tempo, elas vão fazendo essas histórias e elas vão construindo essa história, dada a capacidade que essa pessoa tem de interlocução com a comunidade. Se ela é um pastor, se ela é um líder sindical, se ela é um contador de histórias, como foram os griots. Quer dizer, então, a história, a transmissão oral, ela é uma tradição brasileira, é uma tradição africana,
indígena. E como que essas pessoas contavam a história, também elas procuram fazer ela se tornar uma história também atrativa, né? Então, os mecanismos que elas desenvolvem para contar isso é interessante, né? Então, eu diria que Guarulhos tem esse lado sério, mas ela também tem muitas coisas que a gente não conhece, por exemplo. Guarulhos tem bezedeiras, Guarulhos tem cavalgadas, né? São tradições urbanas. Guarulhos tem resquícios de festas do catolicismo popular e das celebrações, né? Guarulhos tem, por exemplo, os orixás, que são das religiões de matriz africana, do candomblé, da umbanda. Se você olhar a quantidade de casas que Guarulhos tem para vender produtos de religião, da religiosidade afrodescendente, é uma coisa incrível. Guarulhos tem os nordestinos, que traz para cá os seus causos, né? que vêm do Nordeste. Tem as suas comidas típicas também, que cabe dentro desse território. Por isso que Guarulhos é um espaço de muitos povos e também de muita imaginação. Certo. Além da lenda do pote de ouro e da Santa do Bom Sucesso, tem mais alguma lenda dos Pimentas que você poderia contar para os nossos telespectadores aqui hoje? Então, tem uma que eu ainda espero, se um dia eu puder registrar, né? Que é a lenda do cavalo de fogo. Que a pessoa que contou já morreu, mas eu tenho um testemunha que ele contou. Tá? Então, essa pessoa que contou essa lenda, ele disse que à meia-noite, quando não tinha a luz elétrica, isso deve ser na década de 40, mais ou menos, né? Passava um cavalo de fogo aqui na Avenida Juscelino, né? Ele saía lá de São Miguel, cortava a estrada, ia até lá para a Serra do Itaberaba, né? E aí, esses causos, essas lendas que eles contam são coisas muito curtas. Então você fala assim, eu vou contar essa história para uma criança, fala assim, aqui tinha um cavalo de fogo que começava lá em São Miguel, depois ela atravessava Bom Sucesso e ia lá para a Serra. Não tem muita graça essa história, né? Então, mas o que o cavalo fazia? Ele soltava fogo. O que mais? Eu não sei qual era o tamanho do cavalo e tal, né? Então, o que eu penso? Que uma lenda como essa, como é que ela pode ser recontada? E como é que ela pode adquirir um caráter não só de ficção, mas de realidade também? Pensar o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, a nitroquímica contratou pessoas para desmatar de São Miguel para cá, porque ela precisava da madeira para a produção industrial que ela tinha. Então, na Segunda Guerra Mundial, José Hermílio de Moraes juntou, um pouco antes com Getúlio Vargas, e construiu, por exemplo, em Guarulhos, a fábrica de pólvora, que é uma fábrica de pólvora que está escondida dentro dos barrancos aqui na entrada, na subida do São Miguel para cá. Então, o que eu imagino que poderia ser uma história dessa, né? Você tem a história que a pessoa contou, do cavalo de fogo, mas quando você desmata, você queimava essa madeira para transformar ela em carvão vegetal. E aí, eu acho que a queima, você tem que ter muitos fornos para colocar madeira dentro. Isso gera um fogo. Então, quem está, talvez, à distância, vai olhar e falar assim, nossa, esses flashes de fogo que tem, né? E foi, de fato, desmatada essa região toda. Então, a mata se reconstruiu. Então, hoje nós temos aqui árvores da Mata Atlântica que é de 80, 70 anos. Então, onde foi desmatada, essas árvores, os troncos ficou a semente e elas reconstruíram. Então, é uma lenda que ela pode ser contada você dando essa interpretação, né? Porque qual é a lógica de um cavalo de fogo? Quer dizer, para você queimar madeira tem que ter muito fogo, né? Então, eu acho que pode ser feito dessa forma. E aí pode ser que outra pessoa também conte de outra forma. Nada impede de eu registrar uma história de uma forma e o outro tem uma outra interpretação, porque faz parte do mundo imaginário. Como é que eu imagino? Como é que eu posso dar alguns elementos e outra pessoa vem e reconstrói outra história? E aí pode vir uma outra terceira e construir outra história. Porque faz parte do imaginário, né? Você não precisa provar cientificamente e nem tem como provar que isso existiu, né? Para a gente finalizar, eu quero propor uma coisa com o senhor.
Pensando em você como um contador de histórias, tem alguma lenda urbana ou algo sobrenatural que já aconteceu com você? Então, é assim, comigo, eu teria que pensar um pouco mais. Às vezes acontece, na minha casa, por exemplo, né? Acontece coisas sobrenaturais comigo nos sonhos. Então eu sonho muito com meu pai. E o meu pai era uma pessoa que contava muita história. Então às vezes eu estou dormindo e eu escuto que alguém fala assim, Elton. Aí eu acordo, falo, quem está me chamando? Não tem ninguém, mas eu estou sonhando. Eu tenho a convicção que eu estou sonhando, né? Então, o que acontece comigo de sobrenatural acontece quando eu sonho. Às vezes eu sonho, e o sonho é engraçado, porque eu morava numa cidade pequena e estou numa cidade grande. Às vezes eu estou sonhando numa cidade pequena, e aí entra um personagem da cidade grande, de Guarulhos. Ou às vezes eu estou saindo na cidade grande e vem um personagem da cidade pequena. Mas isso faz parte do sonho. Agora, existem países do mundo que as lendas elas são contadas por meio dos sonhos. Então, aquele país lá dos cangurus, como é que chama? Austrália. Austrália. Eles têm uma tradição de contar todas as lendas deles por meio dos sonhos. E tem outros locais da África também. E é uma coisa boa, porque por meio do sonho eu posso sonhar, você pode sonhar, todo mundo pode sonhar. Agora, assim, efetivamente, uma coisa que aconteceu, assim, às vezes eu falo assim, poxa, sumiu a chave. Tem coisas que a gente pode contar assim, por exemplo, eu me perdi na mata durante uma época, 2 dias e uma noite. Aí tem pessoas que falam para mim que eu me perdi porque quando eu entrei na mata, eu não pedi licença para o Saci. Eu não levei um pedaço de fumo. E aí ele conduziu para eu me perder na mata. Mas assim, depois eu entrei outras vezes com o maior cuidado do mundo e não me perdi. E também não levei um pedaço de fumo. Mas tem pessoas que falam assim, não, você se perdeu porque você não pediu licença para os deuses da mata, por isso que você não conseguiu voltar. Então acontecem coisas que as pessoas dão a interpretação delas também. E se alguém for contar, pode contar dessa forma, né? Enfim, tem coisas assim, nesse dia que eu me perdi, um homem idoso estava comigo, tinha mais de 80 anos, e eu tinha um outro que estava na frente, eu estava no meio e esse outro estava atrás. Como ele era muito idoso, ele já estava cansado e andava devagar. E começou a chover e tinha uma folha de mato muito grande, na Mata Atlântica tem uma folha imensa. Enquanto ele não chegava, eu entrei embaixo da folha. E ele foi cortar a folha com o facão. E eu não sei porque que ele não acertou a minha cabeça. Mas ele não acertou. Mas se ele tivesse acertado, seria fatal. Porque ele foi cortar a folha. Eu não sei se eu bati no braço dele, o que aconteceu. Mas assim, são coisas que, às vezes, né, como é que você explica, né? Se ele tivesse me acertado, eu teria fatalmente morrido ali, né? Porque o corte, a hora que nós já estávamos andando dentro da mata, e assim não aconteceu. Não sei se ele não conseguiu levar o facão até embaixo, ou se eu bati no braço dele quando eu vi ele vindo, né? Eu sei que ele não cortou, não conseguiu cortar. E também não cortou a folha e não cortou a minha cabeça. Que coisa. São várias histórias, são né, várias Elton? histórias, e são né? ótimas de serem ouvidas. Eu acho que essa oportunidade que você trouxe hoje, tanto para o Jornamenta quanto para os nossos telespectadores, de ouvir o senhor falar, vai ser uma coisa que vai ficar marcada na história, tanto da EFLeste quanto já está marcada na história de Guarulhos, e a gente agradece muito por isso. Obrigado pela entrevista. Legal, então também achei que as suas perguntas, elas também foram perguntas muito inteligentes, porque faz tira a gente de uma zona de conforto, né, para também poder pensar na prática o que é isso, né? Mas eu acho assim que, para a gente finalizar, tem um autor que eu gosto muito, né, que é o John Huizinga. Ele escreve a literatura fantástica e ele fala desse mundo lúdico das crianças, né? Então, as crianças nascem lúdicas, assim como os gatos, os cachorros, todos os animais, elas nascem brincando. E o que a educação procura fazer com as pessoas é tirar o lado lúdico sempre delas. Então ele escreveu um livro chamado Homens Ludens,
Quer dizer, o reino da felicidade humana será o ser humano trabalhar muito pouco, 1 hora, 2 horas por dia, e as pessoas se dedicarem às artes, se dedicar ao cinema, à música, ao teatro, à dança, ao futebol, aquilo que é a essência humana. Quando isso acontecer, não teremos mais que tomar remédio, sofrer de angústia, desilusões da vida, porque a vida, ela é uma vida para ser vivida profundamente, intensamente, com respeito, com ética em relação a todas as pessoas, em relação aos animais, à natureza. E a gente precisa reaproximar da natureza para poder voltar a ser feliz, né? Então, acho que o reino, o que ele chama de homens ludens, é a gente voltar exatamente a essa originalidade humana. E isso é só imaginário, cara. Não tem nada mais do que a gente fazer além disso, né? É imaginário puro, né? Isso é uma coisa muito linda, né? Sem dúvida. Muito obrigado pela entrevista, viu?